Olá, empresários, empresárias, associados e associadas da ACIPA, tudo bem? Chegando por aqui no YouTube com mais um episódio do nosso ACIPAcast, o podcast que traz histórias, que traz trajetórias de vários empresários e que debate assuntos importantes para ajudar a gente a evoluir, tanto como CPF, como CNPJ, como dizem as pessoas, né? Então chega para cá que o bate-papo hoje é sério, importantíssimo. E é sobre você, com certeza, hein? Como é que anda a sua saúde mental, hein? Você anda só citando a saúde mental ou está se importando realmente com o seu bem-estar físico, emocional, profissional e familiar? Vamos falar sobre isso, porque a gente sabe que não tem empresa evoluindo, que não tem sucesso empresarial, se não tiver um ser humano forte, realmente autoafirmado, se amando e se cuidando, não é isso? E para tratar do assunto, hoje eu tenho duas convidadas especiais que eu adorei conhecer. Estava conversando com elas nos bastidores aqui. Vamos conversar um pouquinho com a terapeuta, que tem um nome diferente, Laíla Paionchi. Falei certo? Certo. Laíla, muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui no ACIPAcast. Imagina, eu que agradeço. Agradeço à ACIPA toda a disponibilidade e a sua acolhida. Estamos aqui. E ao lado dela, aquela que é psicanalista, assistente social e também professora de Eneagrama, já vocês vão saber o que é, Amélia Gomes. Amélia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui junto à ACIPA e nesse diálogo, né, seja com o universo empresarial, também com os colaboradores, e vamos conversar sobre ser gente, como é ser gente nesse momento, no aqui e agora. Muito bem, eu vou pegar o gancho no que você falou. Amélia, diga-nos, como é ser gente em pleno 2025? É uma doçura, um desafio e um presente. Quando eu olho, primeiro me pergunto, né, como a gente fala, quando a psicologia pergunta quem sou, e agora você falou, né, que eu sou professora de Eneagrama, a gente fala, quando eu olho para uma personalidade de uma forma, é para que sou? Qual é a minha missão nesse universo? Então, eu observando, para mim, quando eu falo ser gente, é olhar também para um universo todo, que eu sou o todo, sou parte do todo, e eu olhar integral para este universo. Uhum. Então, é um presente, um desafio, inclusive nesse mundo das comparações que a gente vive hoje. É verdade. Um desafio enorme, né, Laila? Se a gente olhar quanta comparação. Eu me comparo com aquilo que é exposto na rede social, no mundo empresarial. Eu tenho essa empresa aqui, mas eu estou comparando com outro, ou estou comparando com outro lugar, mas não numa comparação para ampliar conhecimento. A comparação, às vezes, muitas das vezes, ela é adoecedora, né, Laila? É verdade. Sim, com certeza. Cruel. E, na verdade, assim, nós temos no pilar do pilar de qualquer pessoa um funcionamento fisiológico também, que muitas vezes é negligenciado. Então, assim, se eu não tenho ali um sono adequado, uma alimentação adequada, no mínimo, e o mínimo de hábitos para o bem-estar do meu corpo, como que eu vou desenvolver melhor o resto? Verdade. Como que eu vou correr atrás das coisas, buscar conhecimento, buscar crescimento. E aí, principalmente, quando chega nessa parte dos relacionamentos, seja no ambiente de trabalho, familiar, em todos os lugares, não vai dar certo. Uhum. Porque existe um nível já emocional mesmo, mas, antes de tudo, a gente precisa olhar para essa parte física. Verdade. Integrar e ter esse cuidado de ver a pessoa como um todo. Uma pessoa é um universo inteiro de possibilidades. Verdade. E, às vezes, a gente fragmenta por um momento que está ali se relacionando comigo. Às vezes, numa empresa, um momento em que o funcionário não devolve aquilo que eu espero, ou que um colega de trabalho não atende às minhas expectativas. Mas, afinal, e o todo dessa pessoa? Como é que está? É verdade. Boa. Laíla, nós vivemos nos tempos digitais, né, da IA e tal, onde alguns termos são citados e são banalizados. Quem nunca ouviu? Você está precisando de terapia. Vai para a terapia, vai se tratar. Você acha que as pessoas falam muito em terapia e fazem de menos? Será que as pessoas realmente acreditam no potencial da terapia? Boa pergunta. Eu acredito que sim, porque quem faz toca no resultado, né? E é excelente. Faz parte do processo da vida mesmo. Você ter esse olhar de fora. Uhum. Você se perceber
não só por si, mas, poxa, será que eu estou vendo tudo? Eu gosto de fazer uma analogia com o horizonte. Nós estamos, às vezes, sentados ali diante de um horizonte inteiro, vasto. Só que eu estou focado aqui na minha vida, né? O meu olhar está direcionado e eu não consigo ver o todo. Principalmente se eu tenho algum problema, se eu tenho uma dificuldade, se muitas vezes eu não tenho constância naquela coisa boa que eu gostaria de fazer. E vale a pena falar sobre isso, principalmente pela data que estamos. Estamos chegando ao fim de mais um ano. E como é difícil viver a mesma lista de fim de ano repetidas vezes e já com desânimo, sabendo que eu não vou cumprir aquilo que eu gostaria. Então, assim, o terapeuta, ele traz essa visão ampla, de cima, e ele, às vezes, aponta coisas, pequenos ajustes, ou, às vezes, grandes ajustes, grandes dificuldades, mas ele está ali com você. Muito bem. É possível que as empresas consigam ter mecanismos terapêuticos implantados nas suas organizações para os seus colaboradores? Com certeza, com certeza. O interesse por esse universo todo, que é o ser humano, um genuíno interesse, a pessoa reconhece quando ela é vista. E, principalmente, quando a gente percebe que muito da insatisfação, da tristeza, está relacionada, às vezes, às feridas emocionais, a uma infância não vivida corretamente, a um afeto não vivido. As pessoas hoje, elas querem ser vistas, querem ser notadas, querem ser... E, às vezes, não é nem sobre um salário mais alto, é sobre a humanidade mesmo. Sim. Esse tratar com a pessoa. Isso faz muita diferença. Muito bem. Amélia, você é psicanalista e se identificou aqui como professora de Eneagrama. Minha irmã, nos explique. O que significa isso, Eneagrama? Eneagrama a gente costuma dizer assim que é o mapa da alma humana. Uau. Né? A palavra Enia, né, significa 9 gráficos. Eneagrama significa 9 gráficos, 9 jeitos de olhar a vida. E aí talvez tenha algum profissional da psicologia nos assistindo já falando assim, cara, eu fiz 5 anos de faculdade para ajudar o povo a sair da caixinha, você está colocando? Não, é justamente como se a gente trouxesse aqui na nossa tela mental uma casa redonda com 9 janelas. Nós estamos aqui nessa sala do podcast. Se eu pergunto para você o que tem dentro dessa sala, você vai falar a partir do seu olhar. Se eu perguntar para a Laila, vai ser o dela, e eu vou falar que tem uma ornamentação atrás, que tem uma moça, que está com um brinco e tal. É o meu olhar. Eneagrama é isso. Enia, 9 grama gráficos, 9 gráficos, novo jeito. À luz dos 3 centros de inteligências hoje que a gente estuda, que é emocional, prático e racional. Olha aí o pessoal, aí os empresários aí. Tem alguém na sua equipe que quando você fala, precisamos mudar algo aqui na empresa, segunda-feira tem reunião. Alguém já está assim, que dia que vai começar? Outro está assim, meu Deus, onde se fundamentou para isso? Outro está assim, como é que eu, meus colegas, vamos nos sentir? Então, a gente trabalha isso, novos jeitos de ver. Né? Então, olhar para esses centros de inteligência, essas energias que tem dentro de nós, né? Todos nós somos racionais, emocionais, práticos, porém a gente se acostuma mais em um lugar. E o Eneagrama é aquela ferramenta que vai para entender. Eu vou me olhar, né? Olhar para as minhas relações, por que eu repito tanto um padrão? Quantas vezes a gente repete algumas coisas, né? Fala assim, nossa, mas de novo, se chegar alguém aqui e soltar uma fala, cada uma de nós isso vai reverberar de uma forma. Sim. Associado, que a Laila falava para nós, às vezes uma ferida de infância, mas também a nossa constituição de personalidade. Então, o Eneagrama vai dizer assim, eu tenho essa personalidade para quê? Para transformar melhor o quê? Então, quando eu vou aplicar esse instrumento numa empresa, eu vou pegar as equipes, os colaboradores, gestores. Normalmente, eu gosto muito do exemplo de uma empresa que eles nos autorizam a falar disso, a Imetame, no Espírito Santo, que eles começou com o dono e colocou na mesma equipe toda a hierarquia da empresa mista fazendo o curso, fazendo as vivências. O que deu nisso? Menos licença, menos atestado. Olha só. Né? Reduziu e muito acidentes de emprego. Quando a gente faz uma respiração consciente, lá é muito interessante, todo empregador tem direito de meditar 15 minutos no horário de trabalho. E era isso que eu ia perguntar. Respiração consciente, como isso pode ser
um ingrediente estratégico para as empresas cuidarem da saúde mental dos seus funcionários? Então, já ouviu aquela frase assim, as maiores besteiras que eu fiz foi porque eu não respirei antes? Uhum. Na sua empresa não é diferente. Se nós pararmos, né, e investirmos 15 minutos por semana em respiração, você vai olhar que vai aumentar o foco desse funcionário e do gestor, do empregador, né? Vai diminuir a ansiedade e o estresse. Né? Isso tem vários estudos que dizem sobre isso. Uhum. E vai fazer o quê? Trazer a pessoa para o momento presente. Num mundo que nós estamos sempre olhando tanto para fora, já fez a experiência de entrar num comércio e às vezes as pessoas não veem que você entrou? Várias vezes. E aí a gente fala, o vendedor é ruim. Não, às vezes só não está no momento presente. A respiração te traz para cá. Então, ele é um investimento humano, né, na saúde física, psíquica, emocional e financeira. E você indica essa alternativa para as empresas? Super indicamos. Semanalmente, diariamente, qual seria Eu diria que, num primeiro momento, se você me falasse assim, Amélia, está aqui a empresa, o que é que vocês vão fazer? Né? Primeiro, nós duas íamos respirar, né, Laila? Nós íamos respirar, primeira coisa. Certo. E segundo, olha, vai ser as segundas-feiras? Vamos começar as segundas. Chega uma hora que a equipe está tão coesa que o profissional contratado pode ir lá uma vez por mês, a cada 15 dias. Chega um momento que a equipe já tem a prática. Que bom. Porque não é algo que a gente tem um estereótipo, inclusive com meditação e respiração. Sim. Aquele negócio que vai ficar muito distante da realidade. Não, é muito pelo contrário. É a instalação na realidade, na verdade. Uau, muito bom, gostei. Falando em realidade, terapia do renascimento. Nossa terapeuta, Laila, conte-nos o que vem a ser. Bom, a terapia do renascimento é uma técnica de respiração consciente. Feita de um determinado modo, continuamente, sem intervalos, guiada pelas terapeutas. E esse ar respirado dessa forma, com uma certa intensidade, ele vai trazendo, seu corpo vai trazendo memórias. Memórias, às vezes difíceis, memórias. E naquele momento, as memórias elas vão se encaixando melhor, né, na sua vida. Então, assim, o renascimento, ele é como se ressignificasse, usando uma palavra mais atual. Certo. É como se você conseguisse ressignificar, mas ele reverbera muito mais do que isso. Por exemplo, depois da minha imersão de renascimento, eu fiquei mais criativa. Olha só. Esses dias eu fiz uma poesia. Então, assim, traz muitas memórias, traz às vezes as memórias do nascimento, memórias de uma vida, memórias difíceis às vezes de lidar ou que às vezes estão guardadas, que a gente não acessa e encaixa aquilo na nossa vida de forma que faça sentido, que a minha vida integralmente como um elo, não tem nada ali que eu tire. E essa sensação é muito importante e é libertadora. Quando você tem a integralidade da vida, onde você não tira nada, nem os momentos difíceis. Porque o momento difícil te deu a força para ser quem você é hoje. Muito Laila, bom. É interessante, ela lá falando ali, eu estava pensando que às vezes tem um empresário que pergunta, mas o que isso muda na empresa, né? A menina falando de memória. Uma pessoa que tem um trauma com a hierarquia, lá na gestação e na infância, quando ele for seu funcionário, o que vai acontecer? O dia que a gente precisar de chamar para alinhar o plano estratégico da empresa. Problema com hierarquia. Ou um enfrentamento imaturo, ou às vezes uma escuta, que a gente fala silenciada, ou seja, eu tenho uma super ideia, que eu sei que vai ser muito boa, mas eu não contribuo porque meu chefe está aqui. Então, assim, quando a gente olha, e a gente tem aí hoje, né, a NR1 pegando firme nas empresas, falando, olha, não é mais opcional as questões psicossociais, né, e que não pode ser só programas soltos, mas precisa fazer parte da cultura empresarial hoje. Isso precisa mudar a nossa cultura interna, é justamente para isso, porque eu preciso entender que às vezes questões que eu achei que nem ia mexer comigo, hoje me atrapalham no plano de carreira,
hoje atrapalha, às vezes eu sou colocada numa instância de liderança e não consigo lidar de modo empático com os meus liderados, né? Aí usa-se os termos, né, que é uma personalidade forte, no Enneagrama a gente diz, não é personalidade forte nem fraca. Existe a sua e pessoas humanamente maduras e tecnicamente capazes para as funções. Né? Muito bem, muito bacana. Eu queria saber de vocês, muitos que estão nos assistindo são empresários associados da CIPA, como, muitas vezes a pessoa está assistindo e pensa assim, tá bom, eu entendi, mas como que, por exemplo, um pequeno e um médio empresário, que mais são a maioria aqui em Palmas, por exemplo, podem, de fato, conseguir implementar mecanismos de saúde mental dentro do seu ambiente corporativo, de maneira, sem ser só em datas comemorativas. Novembro Azul, como é que isso pode virar uma cultura, de fato, diária, mensal, dentro do ecossistema da empresa? Bom, isso é muito pessoal e a gente teria que sentar realmente com cada um e perceber a demanda. A Amélia também poderia apresentar várias propostas engessadas, mas eu preciso perceber qual é a tua dor primeiro. Sim. Então, assim, essa diversidade, né, do ser humano que a gente precisa olhar. Eu não consigo te dar uma resposta pronta, a gente precisa sentir. E daí também perceber, como a Amélia falou às vezes da fala, que não sai, muitas pessoas se relacionam ali com a figura do chefe como se relacionava com o pai também. Isso é muito, muito expressivo. Esses dias, com uma paciente, ela se deu conta de que ela estava se relacionando no trabalho e com os homens presentes na vida dela da mesma forma. Ou seja, ela não conseguia falar. Ela não conseguia ter esse espaço onde ela se sentia ela mesma. Certo. Então, é preciso olhar bem de perto quais são as dores daquela empresa, porque a depender também do ramo de atuação, eu acho que isso muda muito. Sim. É uma empresa que tem mais contato, vende mais para o mercado de construção, lida mais com homens, num outro tipo de relação. Ou é vestimenta feminina, é outro tipo de relação. Tá ali para sanar uma dor específica. Então, a gente precisa realmente perceber o que é, de fato. E talvez num olhar assim, dentro desse individual, eu diria, se for um olhar um pouco mais genérico, seria ter toda a empresa, desde o meio, precisa ter um pequeno planejamento estratégico. Isso, né? Isso. Então, assim, que tal lá nas suas metas, tá? Pelo menos mensalmente, eu ainda não sei o que é, mas mensalmente vai ter o dia de investimento em desenvolvimento psicossocial e econômico da empresa. Porque eu não gosto de desatrelar o econômico, o psicológico, o social e o espiritual, sem tratar aqui de dimensões religiosas, mas quanto sentido de vida. Então, assim, o que eu diria para o empresário que hoje perguntar, o que eu faço? Sim. Primeira coisa, coloque no seu horizonte. Né? Não, mas a minha empresa é muito pequenininha. Vamos pensar que eu percebo que ela é pequena, então se eu convidar a Laila e a Amélia para vir aqui todo... Mas a gente tem um negócio chamado trabalho em rede, que é muito interessante. Sim. Nós temos a CIPA, que é um ponto comum dos pequenos e médios empresários e grandes. Então, a gente pode também fazer isso em rede. E uma sugestão que eu dou. Às vezes, a gente faz muito evento externo. E, às vezes, se a gente fazer o evento interno, e mais que evento, eu acho que é um programa de cuidado e desenvolvimento humano, eu vou ter mais participação. Que se eu pedir para uma pessoa que mora lá em Taquaralto, para que ela venha na folga dela, aqui na região norte, fazer um curso, ela já está pensando quanto custa a passagem de ônibus, quanto que está o litro de gasolina. Se for uma mulher, na grande maioria tem a tripla jornada de trabalho. Às vezes é o dia que ela tem para dar uma faxina, cuidar do material escolar dos filhos. Então, assim, que tal fazer o movimento contrário? Se eu tenho 5 funcionários, o profissional é 1 ou 2 que eu contrato lá para dentro. E não é um contrato de vínculo trabalhista que eu estou falando aqui. Para ajudar a pensar esse processo e para efetivar. E pensar de modo concreto, ali, naquela realidade. Em tempos que a gente fala tanto de depressão, ansiedade, infelizmente, né, muitas pessoas se perguntam se, de fato,
as emoções estão sendo levadas em conta dentro do processo profissional. Né? Porque às vezes você olha para uma pessoa, olha para você e te vejo só como um número. Ou como título. Você é psicanalista, é isso, aquilo. Então, vocês acreditam que cada vez mais, infelizmente, os profissionais estão sendo olhados ou como um número ou pelos títulos, e não pelas emoções e pelo que realmente eles representam? E isso também tem gerado esse misto de sentimentos, frustrações, ansiedades e tal? Eu entendo assim que existem as duas coisas. Nós estamos na cultura do rótulo, e isso é um desafio muito grande. Verdade. Né? E quando eu falo a cultura do rótulo, aí acontece que banaliza-se. Nós estamos numa cultura muito que, graças a Deus, aumentou o diálogo acerca da saúde emocional, porém também se banaliza muito. Né? É tranquilo eu falar, olha, eu tomo remédio há 5 anos para diabetes. Ok, normal. Eu faço terapia há 3 anos. O que você tem? Qual que é o problema? Seu terapeuta não é bom. Então, assim, quando nós olharmos para a gestão emocional, eu creio que, assim, com todo respeito às figuras nacionais que se tem, mas deixar de olhar, porque às vezes a gente olha lá no topo e esquece de olhar a jornada. E lidar com emoções é lidar com jornada, todos os dias. Desde como o filho acordou de manhã, como você acordou ou não dormiu, e o trabalho não espera, a vida não espera. Então, olhar humanamente, eu diria. Laila, qual o peso dos mistos de sentimentos gerados no ambiente digital e nas redes sociais sobre esse chamado urgente que a gente precisa fazer para as pessoas se cuidarem mentalmente? Olha, eu acho que um primeiro estalo é você começar a anotar. Como você se sente antes de entrar na rede? Como você está se sentindo? Certo. O que você está buscando? E quando você sai, como é que você está? Porque muitas vezes você vai perceber que está mais triste, está mais ansioso, está mais insatisfeito. Tem perfis que automaticamente te geram um desânimo absurdo. Porque você olha para aquela pessoa e ela está tão distante e parece tão perfeito. Você não consegue tocar na dor dela, na dificuldade dela. Isso te dá uma impressão de incapacidade, onde só eu não consigo. E esse é o problema da caixinha, né? Quando a gente busca ferramentas como o Enneagrama, ferramentas que estudam ali a personalidade e tentam dar essa resposta. Afinal de contas, o que é o homem? O que estamos fazendo aqui? E não é para entrar na caixinha, muito pelo contrário. É para entrar profundamente no autoconhecimento, perceber o que eu tenho de muito bom e o que eu preciso melhorar. E dali vem um movimento de superação, que é um movimento da vida toda. Só que na rede social parece que todo mundo já superou tudo. Está todo mundo maravilhoso e lindo. Então não é sobre só olhar para as emoções, nem só olhar para o resultado. É esse caminho do meio, esse equilíbrio. Sim, as minhas emoções estão me dizendo algo. E a ansiedade, a depressão, elas têm sutilezas. A depressão, esse olhar para o passado, e quando a gente olha para o que já passou nessa vertente, parece que era tudo muito bom. A gente esquece da dificuldade que ficou lá atrás, a gente esquece das coisas ruins que aconteceram. Quando a gente olha para o futuro também e vem a ansiedade, nós temos medo. Por quê? Porque eu não estou no agora, construindo esse futuro. É onde a respiração traz essa instalação. Porque, afinal de contas, usando uma linguagem simbólica, nós recebemos o sopro da vida. Então, pausa para respirar é se encher da vida, desse momento. E olha que nome interessante, é presente. E eu só posso fazer algo aqui e agora. Muito bem. Caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, Amélia, para os empresários, empresárias, associados que estão nos assistindo, queria que você deixasse uma dica. Como os empresários e as empresas podem, a partir desse nosso bate-papo aqui, começarem a tentar identificar as suas dores, tanto pessoais quanto empresariais? Primeiro, eu diria, num mundo que diz assim, vamos para frente? Sim, vamos para frente. Mas eu preciso ter impulso. Então, calma. Respira. Calma. Né? Então, chame alguém
que te ajude a fazer essa leitura, o que na linha da psicologia a gente chama de eu consciente. A terceira pessoa é um eu consciente que vai te ajudar a olhar à luz das dores que você traz. Não alguém para, como a gente diz no senso comum, não é para inventar a roda, mas é para trazer aqui, vamos colocar na mesa, né, o que a gente tem aqui. Primeira coisa, identifique o que está te incomodando na sua empresa. O que está incomodando na sua equipe de colaboradores. Boa. Quais são as principais potencialidades que a sua empresa tem? Qual é o diferencial dela que ninguém faz igual? Identifica, porque nós temos uma cultura de olhar só o negativo. É verdade. Na sua equipe de trabalho, o que os seus colaboradores fazem ou de que modo eles fazem que ninguém em Palmas faz igual? Identifique essas virtudes. Coloque na mesa. Depois fala, bom, agora vamos conversar com alguém que nos ajude a sistematizar isso, trazer para esse chão e materializar um plano, né, e um processo de saúde coletiva. Porque nós vamos ter uma saúde de equipe, de seus familiares, do próprio empresário, que a gente não pode esquecer que é uma figura que às vezes eu atendo muito, eles pegam e falam assim, como é que você está? A brincadeira é, estou surtando. Nossa. Né? E isso é sério. É uma brincadeira que traz uma dor muito grande. Então, eu sempre falo, antes de dormir, sempre procure 3 coisas que você acha que poderia ter sido melhor. Não mais que 3. 3. 3 coisas que você quer agradecer. Pela manhã, 3 propósitos. E veja como você se percebe. Respira. Você pode. E, inclusive, aproveitando, nem sei se posso, mas não podemos... Fica à vontade. Nós estamos com um projeto no Parque Cezamar, toda terça-feira, 5 horas da manhã, caminhada com terapia. Não muito bom. Caminhada de... Nós não somos profissionais da educação física, não estamos ali para ser personal. A gente faz uma respiração, 10 minutinhos de um tema terapêutico, você vai caminhar sentindo seu corpo. Olha, que legal. E depois vamos trabalhar com mais qualidade. Já vou estar na próxima, hein? É toda terça-feira. Toda terça-feira, 5 da manhã. 5 da manhã. Já está aberto o parque, essa hora já está aberto. Já está, nós estamos olhando. 5 horas, ó, você que está... Adorei. Tem algum outro informe, alguma outra informação importante? É porque vocês querem dar? É importante para a gente ampliar aqui. Não, assim, de informação, acho que não. Mas se você tiver mais alguma pergunta, fico feliz. Não, tranquilo, é isso. A gente falou sobre aspectos importantes. Com certeza deram uma sacudida aí em quem está assistindo. Pedi para colocar o @ de vocês aí. Quem quiser saber mais, segui-las, acompanhar o trabalho de vocês. E as empresas precisam se conscientizar que não tem como enxergar as pessoas só como números, só como carteiras assinadas. Tem que enxergar quem elas são, com suas dores, com suas superações, né, com toda a bagagem que elas vêm. É sobre isso, né, gente? Só fazer aqui uma última colocação que eu acho Sim, que fica à faltou. vontade. Geralmente, a reclamação do funcionário, aquele processo trabalhista, ele diz muito mais sobre a gerência, sobre a gestão, do que em si sobre o funcionário, ou sobre o que ele viveu ali dentro. Então, muitas vezes, não é nem sobre, estou trabalhando muito, mas é muitas vezes essa gestão, esse olhar, essa forma de se relacionar com as pessoas que estão ali te ajudando a crescer o seu negócio, porque ninguém cresce sozinho. A gente só cresce com pessoas nos ajudando. Muito bem. É isso. Laíla, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Amélia, obrigada. Parabéns pela atuação de vocês aí. Vivemos num mundo que precisa cada vez mais se olhar, se enxergar, né, e fazer algo por si. Todo dia eu me pergunto o que eu fiz por mim hoje, gente. A gente, às vezes, quer tanto servir os outros, né? Quer tanto estar disponível, quer tanto esse rótulo de guerreira. Vem rótulo de guerreira, não é? Que a gente já esquece de se olhar. Então, foi muito bacana esse bate-papo. Quero vocês outras vezes aqui para a gente falar mais sobre esses assuntos. É isso aí, viu? E vamos estar lá, terça-feira, 5 horas da manhã, no Cezamar, hein? Quero ver quem vai estar lá. Mais uma vez, obrigada, gente. Você que nos assiste toda quinta-feira aqui no YouTube da ACIPA, muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui trabalhando com muita honra e alegria para trazer assuntos como esse de hoje, latentes, importantes, e que podem, com certeza, fazer a diferença aí no seu negócio. Por hoje é só. Um abraço, até a próxima semana. E, ó, respira, né? Respira.